Então, vamos dar início à terceira aula sobre a Trindade. Nós falamos sobre o conceito de Trindade na primeira aula, na segunda sobre Deus Pai, e agora a gente passa a falar sobre o Deus Filho, Jesus Cristo, tá? Eu vou passando de forma categórica sobre cada aspecto do tema. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa, levantar a mãozinha, tá? Pode ficar à vontade. Primeiro, quem é Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, tá? Jesus Cristo não começa a existir em Belém. A encarnação não é o início da sua existência, mas o momento em que ele assume a natureza humana. A Escritura é clara ao afirmar que ele é eterno. A gente falou isso sobre isso na primeira aula, tá? Em João 1, lemos que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso significa que antes da criação, antes do tempo, ele já existia, já estava em comunhão com o Pai e já era plenamente Deus. Essa verdade é reforçada em Colossenses 1, 16 e 17, onde é dito que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e que ele é antes de todas as coisas. Isso elimina qualquer possibilidade de Jesus ser uma criatura. Tudo que existe depende dele, mas ele não depende de nada. Isso é importante porque mais para frente a gente vai falar sobre algumas heresias sobre Jesus. E uma das heresias que a igreja teve que enfrentar foi a ideia de que Jesus é um ser criado, é uma criatura, algo criado por Deus, sendo que não, ele é Deus, tá? Além disso, João 17,5, Jesus fala da glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo, ou seja, sua relação com o Pai não começa na encarnação, ela é eterna. Isso se conecta diretamente com a Trindade. O Pai sempre foi Pai, porque sempre houve o Filho. A gente falou disso na aula passada sobre Deus Pai. Portanto, quando falamos de Jesus, não estamos falando apenas de alguém que veio ao mundo, mas aquele que sempre existiu e entrou, ou seja, tabernaculou na história. Primeiro de tudo, a gente precisa entender isso. Jesus não foi uma criatura criada por Deus para vir para cá. Não. Ele é Deus e ele tabernaculou entre nós. Ou seja, na história, em um momento determinado da história, ele veio ao mundo. Mas ele sempre existiu antes desse momento, tá? Falando primeiro sobre a divindade de Cristo, sobre ele ser Deus. A Bíblia não apresenta Jesus como apenas um mestre ou profeta. Ela afirma claramente que ele é Deus. João 8,58, Jesus declara, antes de que Abraão existisse, eu sou. Ele faz isso utilizando o nome de Deus revelado em Êxodo 3,14. Eu sou, enviou a vocês. É o que Deus manda Moisés falar. Os judeus entenderam isso como uma afirmação de divindade a ponto de querer apedrejar Jesus. Está no versículo seguinte, o 59. Em João 10,30, ele afirma, eu e o Pai somos um. Essa unidade não é apenas de propósito, mas de essência. Isso é confirmado em Colossenses 2,9, onde está escrito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu preciso passar esses versículos para que a gente entenda que não é da boca para fora. Não é só, os evangélicos creem dessa forma, então é assim. Não, tem base nas escrituras, tá? Além disso, Jesus faz o que somente Deus pode fazer. Ele perdoa pecados, isso está em Marcos 2, 5 a 7, recebe adoração, Mateus 14, 33, e exerce autoridade sobre todas as coisas, em Mateus 28, 18. Se ele é Deus, então não pode ser tratado apenas como exemplo ou mestre. Deve ser reconhecido, obedecido e adorado como Senhor. E aqui entra o trilema de C.S. Lewis, sobre Jesus não ser apenas um bom homem, tá? Muitas pessoas afirmam que Jesus foi apenas um grande mestre moral. No entanto, essa ideia não se sustenta diante das próprias palavras de Cristo. C.S. Lewis formulou um chamado trilema, que é o quê? Mentiroso, louco ou Senhor. Lewis afirma que, diante das declarações de Jesus, só existem três possibilidades. Primeiro, ou Jesus estava mentindo, sabendo que não era Deus, mas enganando as pessoas, ou Jesus estava enganado ou era louco, acreditando ser Deus sem realmente ser Deus, ou ele é, de fato, quem diz ser Senhor. Lewis argumenta que não é coerente chamar Jesus de bom mestre, um cara bacana, um cara de muita sabedoria, como os judeus dizem, um dos profetas, e ao mesmo tempo rejeitar suas afirmações sobre si mesmo. Isso porque alguém que afirma ser Deus não pode ser apenas um bom professor moral se essa afirmação for falsa. Jesus, se ele não for Deus, ele tem que ser ou mentiroso ou doido. Essa é a ideia.
Portanto, diante de Cristo, não é possível ficar apenas na admiração. A própria Bíblia nos conduz a uma decisão. Ou rejeitamos suas palavras, ou reconhecemos que Ele é o Senhor. É isso que faz com que o mundo não aceite a Bíblia. Tente deturpar a Bíblia. Tente atacar a Bíblia. Tente dizer que a Bíblia é mentira. Por quê? Porque algumas pessoas vão dizer assim, não, Jesus foi um cara bacana. Não, Jesus, por exemplo, dizer que Jesus não existiu não faz sentido porque historicamente ele existiu. Então, a gente precisa fazer o quê? Diminuir esse Jesus. Não, Jesus foi uma boa pessoa. Se você for ver alguns debates com os judeus vão dizer, olha, Jesus foi um mestre também, foi um grande conhecedor. Mas Jesus não afirma isso. Ele afirma ser Deus. Ele afirma ter atributos de Deus, ele afirma ser um com o Pai. Então, ou ele é doido, ou ele é mentiroso, ou ele é Senhor. Tá? E falando disso, sobre Jesus ser Deus e homem, nós precisamos entrar numa doutrina chamada união hipostática. Tá? A doutrina da união hipostática ensina que Jesus possui duas naturezas completas, divina e humana, unidas em uma única pessoa. Isso significa que ele não é metade Deus e metade homem. E eu já ouvi as pessoas falarem isso, tá? Nem alterna entre uma coisa e outra. Isso também é muito comum. Às vezes você ouve pessoas dizendo assim, olha, Jesus nesse momento aqui, Jesus estava agindo como homem, nesse momento aqui como Deus. E a gente não pode fazer isso, tá? Ele é plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo. A Bíblia sustenta isso quando afirma que o Verbo se fez carne e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É essencial não separar essas duas naturezas. Não existe um lado humano de Jesus fazendo certas coisas e um lado divino fazendo outras. Todas as ações pertencem à mesma pessoa. Quem sente fome, em Mateus 4, é o mesmo que multiplica pães. Quem se cansa, em João 4, é o mesmo que acalma a tempestade. Quem chora, em João 11, é o mesmo que ressuscita os mortos. Essa verdade atinge seu ponto máximo na cruz. Quem morreu ali foi o próprio Cristo. Não foi apenas uma parte dele. A morte aconteceu na sua natureza humana, mas na sua pessoa. Não podemos dividir a Cristo. Isso fica também de alerta para representações de Jesus. The Chosen ficou famoso por conta disso. E qual o problema disso? Primeiro, a quebra do segundo mandamento, né? Não farás a imagem, não adorarás e tudo mais. Segundo, que não se consegue fazer uma representação fiel de Jesus, porque Jesus é Deus homem. Jesus não é só homem. Então, o Jesus bacaninha, legalzinho do The Chosen, ele não consegue, o ator não consegue, por mais carismático que seja, mostrar a divindade no meio da humanidade dele. Então não tem como fazer um Deus homem. Ninguém consegue fazer isso, tá? Ao mesmo tempo, isso não significa que a Trindade deixou de existir ou que a divindade de Jesus deixou de existir quando ele morreu. O Filho continuou sendo Deus em perfeita unidade com o Pai e com o Espírito. E isso é um mistério, mas é o que a Bíblia afirma. Deus não deixou de ser Deus, Jesus não deixou de ser Deus na cruz. Não foi só o homem que morreu na cruz, porque Jesus é Deus homem. Por isso, a respeito de questões quanto à natureza, nós devemos responder que o Deus homem fez. O Deus homem sentiu fome, o Deus homem curou os enfermos, o Deus homem andou sobre o mar, o Deus homem sentiu cansaço. Jesus não vai trocando de natureza, e uma natureza faz uma coisa, outra natureza faz outra. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o Deus homem, é o Deus que se fez homem. E a gente precisa aceitar essas duas verdades, tá? Então, quem morreu na cruz? O Deus homem morreu na cruz. É assim que a teologia não responde, mas também não ignora a questão. O Deus homem morreu na cruz, tá? E aí a gente precisa falar da kenosis, que é o esvaziar. Jesus ter se esvaziado. Jesus não é tão Deus assim, e alguns dizem isso, porque a Bíblia fala em Filipenses que ele se esvaziou. Então, ele era menos Deus, ou ele era mais homem do que Deus, ou ele era 50% de cada coisa, e não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Vamos lá? O termo kenosis vem de Filipenses 2, como eu falei, onde é dito que Cristo se esvaziou. O texto precisa ser entendido com cuidado e com contexto. Eu estou com o texto aberto aqui, Filipenses 2, dos 5 ao 7. Diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. A NVI mastiga o que a gente está tentando entender aqui. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante aos homens. O próprio texto começa afirmando que ele já existia em forma de Deus, ou seja, o esvaziamento não acontece antes da sua divindade, acontece a partir da sua divindade. Ele é um ser divino e se esvaziou. Jesus não deixou de ser Deus em nenhum momento. Deus não pode deixar de ser Deus. O que acontece é que ele não se apega aos seus direitos e privilégios. Ele escolhe viver em humildade, assumindo a condição de servo, o servo de todos. Isso significa que ele não perde seus atributos, mas não os usa de forma independente. Ele vive em dependência do Pai. Jesus fala isso. Ele fala que ele faz a vontade do Pai. O que Deus manda ele fazer, ele faz. O que Deus Pai manda ele fazer, ele faz. Isso é se colocar em posição de humildade. Ele não se esvaziou de quem ele é, ele ainda é Deus. Ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou do seu poder, dos seus privilégios, e agora ele está na condição de servo, servo do Pai e servo de todos. Isso torna as coisas muito maiores, porque nós somos servidos na cruz por Deus, o próprio Deus. Não é um Deus menor, não é só o Filho de Deus de forma a diminuir quem Jesus é, a forma humana de Deus, não. O Deus homem, tá? Isso explica por que ele ora, porque ele diz que faz a vontade do Pai e porque ele vive como um homem de forma real. Outro ponto importante é que a glória de Cristo não desaparece, ela fica encoberta. É o que diz João 17,5. Ele fala da glória que já possuía antes da encarnação. João 17,5 diz assim: agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, irmãos, a kenosis, o esvaziamento, não é a perda da divindade de Jesus, mas é uma humilhação voluntária. Ele continua sendo Deus enquanto vive plenamente como homem. Tudo isso é o que a Bíblia diz. A gente não pode diminuir essas coisas. E todas as vezes que o homem tentou dar uma resposta final para isso, ele caiu em heresias. A gente vai falar disso um pouco mais tarde, tá? Sobre Jesus no Antigo Testamento agora, falando do anjo do Senhor à luz da teologia reformada, tá? Ao longo do Antigo Testamento aparece uma figura chamada anjo do Senhor, que não se comporta como um anjo comum. A palavra anjo no hebraico é malak, significa mensageiro, o que já abre a possibilidade de não se tratar necessariamente de um ser criado, mas de alguém que vem em nome de Deus. Em Apocalipse fala o anjo da igreja, né? E muitos interpretam aquilo como o mensageiro da igreja. Ao mensageiro da igreja ou ao pastor da igreja, seja o que for, tá? Mas anjo ali também tem a conotação de mensageiro, aquele que traz a mensagem, não aquele que tem asas e tudo mais, e principalmente não ser criado, tá? O que chama atenção é que em diversos textos esse anjo do Senhor fala como o próprio Deus, age com a autoridade divina e recebe adoração. Isso é o mais importante. É claro que as três coisas que eu falei são importantes, mas isso é o mais fácil de se perceber. Esse anjo do Senhor, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, o anjo do Senhor recebe adoração. E é algo que anjos criados nunca aceitam. E eu vou demonstrar isso agora, tá? Êxodo 3, do 2 ao 6, o texto começa dizendo que o anjo do Senhor aparece a Moisés na sarça ardente. Mas logo depois afirma que é Deus quem fala do meio da sarça. Não existe uma troca de personagens ali em Êxodo. O próprio texto identifica o anjo do Senhor como Deus. Em Gênesis 16, quando Agar encontra o anjo do Senhor, ela declara que viu o próprio Deus. O texto não corrige a afirmação, o que indica que não se trata de um erro de percepção de Agar. Juízes 13, Manoá e sua esposa encontram o anjo do Senhor e ao final Manoá diz: certamente morreremos porque vimos a Deus. Novamente, não existe repreensão no texto, como aconteceria se fosse apenas um anjo do Senhor. E aí a gente precisa comparar isso com toda a Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma, né? E aí nós vamos para Apocalipse 20, versículos 8 e 9, onde um anjo criado recusa a adoração e diz claramente para João: adore a Deus. Apocalipse 22, versículos 8 e 9 dizem assim: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Contudo, ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Isso estabelece um padrão. Anjos não aceitam adoração, mas o anjo do Senhor, nesses textos, não apenas aceita, como age com autoridade divina. Diante disso, surge a pergunta: quem é o anjo do Senhor?
A teologia reformada, de forma geral, entende essas aparições como manifestações do Filho antes da encarnação, o que muitas vezes é chamado de Cristo pré-encarnado. A interpretação não é aleatória, mas baseada em dois pontos fundamentais das Escrituras. Primeiro, a Bíblia afirma que ninguém jamais viu o Pai. Isso está em João 1,18 e 1 Timóteo 6,16, que diz que Deus habita em luz inacessível e que ninguém ouviu nem pode ver. Portanto, quando alguém vê Deus no Antigo Testamento, não pode ser o Pai na sua essência. Segundo, o Novo Testamento ensina que é o Filho quem revela Deus. João 1,18 está escrito que o Filho é quem o revelou. Isso indica que qualquer manifestação visível de Deus ao homem acontece por meio do Filho. Com base nisso, a interpretação mais consistente é que o anjo do Senhor é o próprio Filho se manifestando antes de se tornar homem. E aqui vale a observação do antes de se tornar homem, tá? É importante fazer uma distinção entre essas aparições do Filho no Antigo Testamento e a encarnação de Jesus no Novo Testamento. Quando o Filho aparece como um anjo do Senhor, estamos falando de manifestações temporárias e pontuais. Ele aparece, fala e depois daquela manifestação termina. Isso é diferente de encarnação, tá? Na encarnação, o Filho não apenas aparece em forma humana, ele realmente assume a natureza humana de forma definitiva. João 14 diz que o quê? O Verbo se fez carne. Isso significa que Jesus não apenas tomou uma aparência humana, mas se tornou verdadeiramente homem sem deixar de ser Deus. As manifestações do Antigo Testamento não envolviam nascimento, crescimento, sofrimento ou morte. Já na encarnação, Cristo entra plenamente na existência humana. Ele nasce, cresce, sente fome, cansaço, dor e morre na cruz. Portanto, o anjo do Senhor no Antigo Testamento aponta para Cristo e prepara o caminho para sua vinda, mas não é ainda a encarnação propriamente dita. A encarnação é única, definitiva e permanente. Mesmo após a ressurreição, Cristo continua sendo Deus e homem para sempre. Essa diferença é importante, irmãos, porque mostra que o plano da redenção não começou em Belém, como eu falei no início. O Filho já atuava na história desde o Antigo Testamento. Porém, na encarnação acontece algo sem precedentes. Deus não apenas visita seu povo, ele assume a natureza humana para salvar o seu povo. Então, desde o Antigo Testamento, nós temos Jesus apontando para o plano de redenção e para a glória de Deus. E continuando, essa posição é sustentada dentro da tradição reformada, tá? João Calvino, por exemplo, ao comentar passagens como a sarça ardente, entende que essas manifestações são formas pelas quais Deus se revela. E muitos teólogos reformados posteriores desenvolvem isso, identificando o mediador dessa revelação como o Filho. Teólogos reformados mais sistemáticos, como o Hermann Bavinck, também seguem essa linha ao afirmar que o Filho é mediador da revelação divina, inclusive antes da encarnação. É importante, no entanto, manter o equilíbrio. A Bíblia não diz explicitamente em todos os textos que esse é o Filho de Deus, o anjo do Senhor, na verdade, é Jesus e tudo mais. Por isso, tratamos essa interpretação como uma conclusão teológica baseada no conjunto das Escrituras e não em um único versículo isolado. Vocês viram que eu demonstrei alguns versículos onde aparece o anjo do Senhor que aceita adoração e um anjo que não aceita adoração. Além disso, é importante distinguir. Nem todo anjo do Senhor, em todas as ocorrências, é necessariamente essa manifestação divina. O contexto precisa ser analisado. O ponto central é quando o texto claramente identifica esse mensageiro com Deus, aceita adoração e fala com a autoridade divina. Essas aparições têm um propósito importante. Elas preparam o caminho para a encarnação. Mostram que Deus não é distante, mas se revela, se aproxima e se comunica com o homem. E aponta para o momento em que o Filho não apenas aparece, mas se torna homem de forma definitiva. Portanto, para finalizar esse tópico, ao estudar o anjo do Senhor, não estamos olhando para um detalhe curioso do Antigo Testamento, mas para uma revelação progressiva de Cristo, mostrando que ele sempre esteve ativo na história da redenção. Amém? Falando agora sobre o papel do Filho na redenção, já que nós estamos falando da redenção, a obra de Jesus não pode ser reduzida apenas à sua morte na cruz. E isso é importante, por quê? Porque muitas das vezes, quando nós temos aí a Páscoa para isso, nós nos lembramos só de Jesus ter morrido na cruz por nós, e é só isso. Ele veio aqui para falar umas coisas, ensinar umas coisas, e aí ele morreu na cruz, e isso muitas das vezes revela na forma como que a gente trata a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente pula os evangelhos
E a gente parte para as cartas, que ali é os discípulos ensinando, é Paulo ensinando, como se eles não tivessem aprendido isso de Jesus. Jesus, ele veio fazer algo aqui. O papel do Filho na redenção é mais do que só a cruz, tá? A redenção envolve tudo que ele é e tudo que ele faz. Para entender isso de forma completa, é essencial compreender o significado do título de Jesus. O Cristo. Jesus é o Cristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. No Antigo Testamento, o equivalente hebraico é Messias, ou seja, Cristo é o Messias, o ungido. Ser ungido significava ser separado por Deus para uma função específica. 3 tipos de pessoas eram ungidas em Israel: profetas, os sacerdotes e os reis. Portanto, quando chamamos Jesus de Cristo, estamos afirmando que ele é o ungido definitivo de Deus, aquele que cumpre perfeitamente os 3 ofícios, de profeta, de sacerdote e de rei. Essas funções já existiam no Antigo Testamento, mas eram exercidas separadamente por homens limitados e pecadores. Em Cristo, elas se unem de forma perfeita, completa e definitiva. E eu vou explicar. Como profeta, Jesus revela Deus de maneira plena e final. No Antigo Testamento, os profetas transmitiam mensagens de Deus ao povo, mas faziam isso de forma parcial e limitada. Hebreus 1, do 1 e 2, vemos que Deus falou de muitas formas pelos profetas, mas agora falou pelo seu Filho. Isso significa que Jesus não apenas traz uma mensagem, ele é a própria revelação de Deus. Ele não diz apenas assim diz o Senhor, mas fala com autoridade própria. Ele expõe o pecado, revela a verdade e mostra o caminho da vida. Sem Cristo como profeta, permaneceríamos em ignorância espiritual. Os profetas tinham uma função, a função de revelar ao povo quem Deus é. Jesus é a revelação final. Jesus revela quem Deus é. Ele e o Pai são um. Então, quem segue a Jesus segue ao Pai. Eles estão unidos nisso. E Jesus é o profeta perfeito. Como sacerdote, Jesus resolve o problema central do ser humano, o pecado. No Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios continuamente, mas esses sacrifícios eram insuficientes para remover o pecado de forma definitiva, é o que fala Hebreus 10. Eles apontavam para algo maior. Cristo, porém, não oferece algo externo. Ele oferece a si mesmo. Hebreus 9:12 está escrito que ele entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue, obtendo redenção eterna. O seu sacrifício é perfeito, suficiente e definitivo. Além disso, ele continua exercendo seu sacerdócio hoje, intercedendo por nós, é o que Hebreus 7 fala. Sem Cristo como sacerdote, permaneceríamos culpados diante de Deus. Tínhamos no passado sacerdotes que ofereciam sacrifício pelos pecados, mas eles precisavam fazer isso continuamente. Jesus é o próprio sacrifício, ele se oferece como sacrifício, e um sacrifício eterno. Amém? E como rei, Jesus governa sobre todas as coisas. No Antigo Testamento, os reis eram responsáveis por liderar, proteger e estabelecer justiça, mas todos eles falharam. Cristo é o rei perfeito. Mateus 28:18, ele declara que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Seu reino não é temporário nem limitado, é eterno. Ele governa não apenas sobre um povo, mas sobre toda a criação. Isso significa que a salvação não é apenas perdão, mas também libertação do domínio do pecado e submissão ao governo de Cristo, que eu acho que é uma das maiores dificuldades nossa hoje. Entender que nós precisamos nos submeter ao governo de Cristo. Não só, uau, Jesus me salvou do pecado, agora eu estou livre, livre para servi-lo em submissão. Sem Cristo como rei, não haveria transformação nem restauração completa. Ou seja, esses 3 ofícios estão diretamente ligados à redenção. Como profeta, ele nos tira da ignorância e revela a verdade. Como sacerdote, ele nos tira da culpa e nos reconcilia com Deus. E como rei, ele nos tira do domínio do pecado e governa a nossa vida. Sem qualquer um desses ofícios, a salvação seria incompleta. Cristo não salva parcialmente, ele salva totalmente. Isso é extremamente importante de se entender. Colocar Jesus no lugar correto. Aquele que cumpriu totalmente a lei, aquele que cumpriu totalmente os ofícios que eram feitos por homens e que eram mediações temporárias. Ele é o verdadeiro profeta, ele é o verdadeiro sacerdote, ele é o verdadeiro rei. Além disso, esses ofícios não pertencem apenas ao passado. Cristo continua exercendo todos eles hoje. Ele ainda fala por meio da sua palavra, ainda intercede por nós e ainda governa sobre sua igreja e sobre toda a história. Mas continuando, chamar Jesus de Cristo, irmãos, não é apenas usar um nome. Jesus Cristo é declarar que ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus, um ungido perfeito que realiza plenamente a salvação do seu povo. Isso é importantíssimo. Reconhecer Jesus por quem ele é, o que ele faz,
Não só, ele morreu por mim, que bom, tá, que bom, mas não foi à toa, não foi só isso, não foi só para isso, teve todo um processo. Tudo aquilo que estava como sombra no Antigo Testamento é revelado em Jesus, principalmente esses ofícios, tá? Eu separei aqui um tema sobre a atuação de Cristo hoje, e ele é um pouco longo, então eu vou separar ele aqui em um PDF, eu tenho um texto, e vou mandar lá no grupo para ficar um pouco mais fácil, porque é um acréscimo do que eu estou falando aqui, sobre como Cristo atua, não só naquele tempo e tudo mais, como hoje. Hoje ele ainda é o profeta, o sacerdote e o rei, tá? Mas eu vou deixar isso para quando lá no grupo e tudo mais, para ficar tudo tranquilo, tá? Falando agora sobre as heresias sobre Cristo e a defesa da igreja ao longo da história, tá? Desde o início do cristianismo, a pessoa de Jesus sempre foi alvo de distorções. Isso não é algo novo, pelo contrário. Já nos dias dos apóstolos, havia ensinos errados sobre quem Jesus é, especialmente sobre sua divindade e a sua humanidade. Por isso que a gente fala muito sobre união hipostática, você vai ver muito sobre a kenosis. Quando você vai estudar sobre Jesus, o Filho, tem muito disso. Por quê? Porque desde os tempos de João, desde os tempos dos apóstolos, já existiam distorções sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Um dos primeiros erros enfrentados pela igreja foi a negação da humanidade de Cristo. Haviam pessoas que ensinavam que Jesus não veio em carne de verdade, mas apenas parecia humano. Isso acontecia porque para alguns tudo que era material era considerado inferior ou corrompido. Então não aceitavam que Deus pudesse realmente se tornar homem. E aí o apóstolo João combate diretamente esse erro. 1 João 4, 2 e 3, ele afirma que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E o que nega isso não é de Deus. Ou seja, negar a humanidade real de Cristo não é um erro pequeno, é um desvio grave da fé. É engraçado porque esse texto é usado para naquele pro pessoal da batalha espiritual, né? Para falar que quando a pessoa tá endemoniada, o demônio sai, aí você precisa falar que ela precisa pedir para ela falar que Jesus vem em carne, porque se ela não conseguir falar, cara, tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. João tá combatendo um povo que tá dizendo que Jesus não vem em carne. E ele tá falando, olha, esse povo que tá falando que Jesus não vem em carne, não é de Deus, não pertence a Deus, é do diabo. Tá? Então, assim, tem nada a ver com batalha espiritual, nada mesmo. Tá? Curiosamente, ao longo da história, o problema se inverteu. Enquanto no início muitos negavam que Jesus fosse homem, mais tarde começaram a negar que ele fosse Deus. É o que acontece hoje. As pessoas tinham super facilidade de entender que Jesus era Deus. A dificuldade era entender que ele era homem. Por quê? Porque as pessoas falam assim, gente, a carne é muito corrompida. Como que Deus fez carne? Agora, hoje em dia é diferente. Hoje em dia, Jesus é um homem bacana demais, mas Deus não é. Ele é um Deus menor, ele é um anjo, ele é um bom profeta, mas ser Deus é demais para o povo. Tá? Um dos principais exemplos disso é o arianismo, que surgiu no início do século IV com Ário. Ele ensinava que Jesus não era eterno, mas havia sido criado pelo Pai. A famosa frase dele foi: houve um tempo em que o Filho não existia. A base de Ário fez com que ele tomasse um tapa de São Nicolau, o Papai Noel. Esse ensino parecia lógico para quem queria proteger a ideia de um único Deus, mas na prática negava a divindade de Cristo. Se Jesus fosse criado, então ele não é Deus. É simples assim, gente. Para defender a ideia de que Deus é um só, Jesus foi criado. Outros vão dizer, igual o Testemunho de Jeová, vão dizer que é o arcanjo Miguel. Por quê? Para proteger a ideia de que só existe um Deus. Só que, se ele foi criado, ele está mentindo. Ou ele era pelo menos doido. Nós voltamos no trilema de Lewis, porque ele disse ser Deus. Ele tem autoridade de Deus, ele perdoa pecados. Por causa dessa controvérsia, a igreja se reuniu no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., onde foi afirmado que o Filho é da mesma essência do Pai. Ou seja, ele não é semelhante a Deus, ele é Deus. Esse entendimento foi baseado em João 1, Colossenses 2 e por aí vai. Eu indico vocês a procurar a resolução dos concílios, Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, os sínodos. Por quê? Porque são afirmações que parecem simples para a gente que crê assim de fato, mas é muito bom para apologética, para a defesa da fé, sabe? Houveram estudos ali para se combater essas heresias, tá? Mais tarde surgiram outros erros. Alguns tentaram separar demais as naturezas de Cristo, como se ele fosse duas pessoas diferentes.
Outros misturaram as naturezas, como se ele não fosse plenamente Deus nem plenamente homem, e esses problemas foram tratados no Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., que afirmou que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas completas, sem confusão e sem separação. Essa definição protege exatamente aquilo que a Bíblia ensina. Outro concílio importante foi o de Constantinopla, 381 d.C., que reafirmou a divindade de Cristo e combateu outras distorções que ainda permaneciam após o concílio de Nicéia. Os concílios iam acontecendo à medida que essas heresias iam crescendo. A ideia é que falsos mestres estavam... Não era gente boba igual hoje, a gente vê esses caras meio bocó aí na internet, só com luz de LED e rostinho bonito, não. Eram homens estudados que caíram em erros graves e que estavam levando pessoas a erros graves. E esses concílios precisaram ser feitos, né? Hoje em dia, por exemplo, temos muitos teólogos falando sobre temas atuais. Quando o David Leonardo falou que nós éramos o ponto fraco de Deus, vieram bons homens, bons teólogos, para ir contra essa ideia. Por quê? Porque se isso se alastra, meu filho, dá um problema, confunde as pessoas, leva as pessoas ao inferno. Mentira leva as pessoas ao inferno, tá? Esses concílios não inventaram doutrinas. A gente já falou sobre isso quando a gente estava falando sobre a Bíblia. Eles apenas organizaram e defenderam aquilo que já estava nas Escrituras, diante de erros que surgiram. E esses erros não ficaram no passado, infelizmente. Ainda hoje existem grupos que negam a divindade de Cristo. Um exemplo claro são os Testemunhos de Jeová, que afirmam que Jesus seria o arcanjo Miguel. Essa ideia coloca Jesus como um ser criado, o que contradiz diretamente a Bíblia. Colossenses 1,16 está escrito que todas as coisas foram criadas por meio dele, inclusive os anjos. Se é todas as coisas, todas as coisas. Portanto, Jesus não pode ser um anjo, porque ele é o criador dos anjos. Hebreus também vai falar sobre isso, porque naquela época, nenhuma heresia é nova, naquela época existia o culto aos anjos em uma praia do povo lá, e assim, o começo de Hebreus é falando sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Falando que Cristo é superior aos anjos. Por quê? Porque o povo já estava começando a adorar anjos. E a Testemunha de Jeová juntaram isso tudo e colocaram Jesus como um arcanjo, alguém muito poderoso, mas que não é Deus. Não resolve o problema. O problema é que Jesus afirmou ser um com o Pai. Jesus, ele aceita a adoração de Deus. Aquilo tudo que a gente já falou anteriormente, tá? A Bíblia também mostra que anjos são criaturas que servem a Deus. É o que Hebreus 1 diz. Leiam lá Hebreus 1 que resolve o problema com a Testemunha de Jeová. Enquanto Cristo é adorado. Isso estabelece uma diferença clara entre o Filho e qualquer anjo. Ah, mas não é anjo, é arcanjo, tudo a mesma coisa, tudo criado. É importante também fazer uma distinção aqui. Quando falamos que o Filho apareceu como um anjo do Senhor, por exemplo, nós não estamos dizendo que ele é um anjo criado. Como já é explicado, a palavra anjo significava mensageiro. Nessas aparições, trata-se de uma manifestação divina de um ser criado, não de um ser criado, né? Outro ponto importante é entender o que significa dizer que o Filho é gerado pelo Pai. Isso é dito na Confissão de Fé de Westminster, eternamente gerado pelo Pai. Isso não significa que o Filho foi criado em algum momento. A geração do Filho é eterna, ou seja, o Filho sempre existiu e sempre esteve em relação com o Pai. Não há um momento em que ele passa a existir. Essa linguagem existe para mostrar a relação entre as pessoas da Trindade, não para indicar o início de nada. Mostrar que o Filho é eternamente gerado do Pai. Vocês devem ver isso lendo algum texto reformado e pode parecer estranho, mas não é nada estranho não, tá? Diferente das criaturas que são feitas por Deus, o Filho não foi feito. Sempre existiu com o Pai. Por fim, é interessante observar esse contraste histórico. No início, muitos negavam que Jesus fosse homem. Depois, principalmente hoje, muitos passaram a negar que ele fosse Deus. Isso mostra como o erro sempre tende a atacar um dos lados da verdade bíblica. A fé cristã, porém, sempre manteve equilíbrio. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Essas discussões não são apenas históricas, elas mostram que entender corretamente quem Cristo é sempre foi essencial para a fé cristã, porque um Cristo distorcido não salva. Lembra disso. Um Cristo distorcido não salva. Não é o Deus das Escrituras. Se você cria um Deus, se você acredita num Deus que não é o Deus das Escrituras, ele não é real, ele não existe, logo ele não salva. O mesmo relacionado a Cristo, o mesmo relacionado ao Espírito Santo. Por isso, estudar esses temas não é apenas conhecer a história, é permanecer na verdade revelada por Deus.
Para concluir, irmãos, eu queria falar sobre permanecer no verdadeiro Cristo. Porque diante de tudo isso, a pergunta que fica não é quem é Jesus, mas se nós estamos crendo no Jesus de verdade, no Jesus revelado nas Escrituras. Porque ao longo da história a gente viu que não basta falar de Cristo, é possível falar muito sobre ele e ainda está completamente errado. Esses homens que falaram na história estavam achando que estavam defendendo o Cristo, ou defendendo a Deus, ou defendendo um tipo de fé, e um tipo de fé errada. A igreja sempre precisou lutar para permanecer dentro dos limites da revelação. Eu estou falando isso desde a nossa primeira aula sobre as Escrituras. Nós precisamos estar dentro dos limites do que foi revelado. E o que foi revelado? A palavra de Deus. Temos que estar no limite daquilo. Até qualquer revelação que vier posterior a isso, seja você continuista ou sensacionista, precisa estar debaixo da palavra de Deus. Sempre que o homem tentou ajudar Deus a ser mais compreensível, acabou criando um Cristo menor, ou menos Deus, ou menos homem. E toda vez que isso acontece, o evangelho é comprometido, porque não é qualquer Cristo que salva, mas somente o Cristo que é exatamente quem a Bíblia revela. Por isso que, por exemplo, esse estudo aqui não é suficiente. E não só não é suficiente no sentido de que você precisa estudar mais sobre a pessoa de Cristo, tá? Mas que você precisa ler a sua Bíblia. Todo o estudo teológico visa o homem compreender melhor a palavra de Deus. Todo o estudo, toda a pregação precisa levar o homem para a palavra de Deus, porque é lá que estão as verdades. É lá. Então, assim, a gente tenta aqui, tateando o escuro, em questões um pouco mais fáceis, questões mais difíceis, compreender a palavra de Deus. Não de forma transcendental, todo mundo fechando os olhos, olhando assim, como é que deve ser Deus? Como é que deve ser não sei o quê? Sabe, esses questionamentos de botequim. Teologia não é feita no boteco. Teologia é feita com a palavra de Deus. Olhando vários textos, interpretando eles no contexto correto, entendendo o que aquele povo ali entendia, entendendo o que Deus quer nos trazer e, principalmente, tudo isso com o auxílio do próprio Deus. Porque sem o auxílio do próprio Deus são só palavras. Tanto é que a gente pode ficar aqui, estudar o resto do ano sobre isso, todo mundo aqui ficar fera, se eu fizer uma provinha, todo mundo passar na provinha e nenhum de nós ser salvo. Por quê? Porque a gente precisa viver isso que a gente está aprendendo, né? Por isso existe uma responsabilidade em conhecer, porque isso não exime o conhecimento. Muitas pessoas vão tentando ser piedosas, vão dizer assim, por isso que não é importante saber tanto. Você pode saber um versículo e viver ele. Não, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode saber todos os versículos e viver todos eles. Então, assim, não existe essa desculpa de não estudar. Eu sempre falo isso. Se quem estuda muito vive caindo, e quem não estuda nada. Entende? Isso tudo, irmãos, todo esse estudo não é para gerar orgulho, mas para evitar erros. Não para se sentir superior, mas para permanecer fiel. A verdade sobre Cristo não é um detalhe teológico, é o fundamento da fé cristã. Nós estamos falando aqui de fundamento. Quem não crê dessa forma, quem não crê que Cristo é Deus, não faz parte da fé cristã. Ao mesmo tempo, essa verdade nos conduz sempre, a verdade de Deus nos conduz à humildade. Porque mesmo conhecendo corretamente, ainda estamos diante de um mistério que não dominamos completamente. Isso não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade que nos leva à reverência. Você vai passar a vida toda e não vai conhecer o tanto que Deus é. Deus não nos chamou para explicar tudo, mas para crer corretamente naquilo que Ele revelou, algo que Deus quer nos mostrar. Essa verdade não deve ficar apenas nos campos do conhecimento, ela molda a forma como vivemos. Se Cristo é quem Ele diz ser, então Ele tem autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. Não é apenas alguém a ser admirado, mas alguém a ser obedecido, seguido e adorado. No fim, estudar Cristo nos leva exatamente a isso. Sair de uma fé superficial, baseada em ideias soltas, para uma fé firmada na verdade. Não em um Cristo criado pela cultura, pela emoção, pela tradição, mas o Cristo real, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, Senhor sobre tudo. E é esse Cristo que sustenta a fé, guarda o seu povo e conduz até o final. É isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente precisa compreender corretamente para viver esse Cristo, para crer de verdade, para adorar de verdade esse Deus. Lembra? Os adoradores em espírito, mas em verdade também. É verdadeiramente o Cristo. Esse é verdadeiramente o Cristo das Escrituras, o Jesus que se fez homem, mas que continua sendo Deus, o Deus encarnado. A gente precisa
crer nessas realidades. E muitas das vezes, a nossa dificuldade na fé, a nossa oscilação na fé, vem do pouco conhecimento que a gente tem. Vem de tentar viver uma fé com migalha. Você tem um pouquinho de migalha ali, você conhece mais ou menos, você fala assim, isso aqui dá. Não dá. Muitas das vezes não dá. O povo não perecia por falta de conhecimento. Isso o próprio povo falava. O livro de Oséias, quando fala isso, meu povo perece por falta de conhecimento, o Oséias, ele usa a frase do povo. O povo falando que perece por falta de conhecimento. E realmente, vocês estão perecendo porque vocês não conhecem de verdade. Então, assim, a gente precisa aprender cada vez mais. Viver cada vez mais aquilo que a gente aprendeu.